Olá, nós somos do grupo A, da matéria de prática de eletromagnetismo, e os componentes sou eu, Gabriela. Eu, Guilherme Cláudio. Eu, Gustavo. E eu, a Luana. E a gente vai apresentar um pouco sobre o experimento dessa terceira parte, começando pela intensidade do campo magnético e a bússola. Fala, pessoal, aqui é o Guilherme Clauber. Venho mais uma vez aqui mostrar para vocês dois experimentos muito interessantes aí na área do eletromagnetismo. O primeiro que a gente vai estar ilustrando aí é o de intensidade de campo magnético e posteriormente sobre a bússola. Primeiramente, eu gostaria de mostrar aqui os componentes do meu grupo, né? Eu, Guilherme, Gustavo Henrique, Gabriela Nives e Luana Bruna estão comigo aí nessa jornada para conhecer um pouco mais sobre o eletromagnetismo. E, sem mais delongas, vamos primeiramente conceituar campo magnético. Guilherme, o que é campo magnético? Gente, de forma simples, vamos lá. Campo magnético é o quê? É uma área ao redor de um objeto magnético ou de uma corrente elétrica onde influências magnéticas podem ser detectáveis. Ou seja, é basicamente uma região do espaço na qual uma carga magnética exerce função magnética sobre outras partículas carregadas. Os campos magnéticos eles desempenham papéis extremamente importantes em fenômenos naturais e tecnológicos, como o funcionamento de ímãs, motores elétricos, comportamento de partículas carregadas em ambientes espaciais. Sem mais delongas, vamos aqui ao nosso experimento. Como vocês podem perceber, à medida em que a gente aproxima o ímã desse nosso medidor de campo elétrico, este campo aumenta. Cara, que massa, hein? Agora, por que isso acontece? Bom, essa relação entre a distância e a intensidade do campo magnético não é diretamente proporcional de forma geral. Na verdade, essa intensidade do campo magnético gerada por um ímã, corrente elétrica, que seja, segue a lei do inverso do quadrado da distância, que é semelhante àquela lei da gravitação universal de Newton, né? Vocês lembram bem. Essa lei ela estabelece que a intensidade do campo elétrico, que é o B, mostrado aqui na fórmula, é inversamente proporcional ao quadrado da distância do ponto em questão até a fonte magnética, né? Vocês podem acompanhar ali também. A fórmula como B, inversamente proporcional a 1 sobre R elevado ao quadrado. E o que significa isso? Isso significa que, à medida que a distância aumenta, a intensidade do campo magnético diminui. Ou, ao contrário, à medida que a distância diminui, o campo magnético aumenta. No entanto, essa relação ela é específica para campos magnéticos gerados por ímãs e correntes elétricas pontuais e pode variar em diferentes situações. Tá bom? Antes de a gente ir direto ao próximo experimento, eu queria explicar para vocês como funciona o campo magnético da Terra. Basicamente, o que eu posso dizer? Que o campo magnético da Terra ele é um campo global, que envolve o nosso planeta, e ele é gerado principalmente pela movimentação do ferro líquido que está presente no nosso núcleo externo, e devido ao calor gerado pela radioatividade e pela liberação de calor residual do processo de formação do planeta. O nosso campo magnético terrestre ele desempenha um papel crucial na proteção da nossa atmosfera contra a radiação solar, porque ele forma o que a gente chama de magnetosfera, Justamente, não sei se vocês já viram aquela imagem do planeta Terra e várias voltinhas. Essas voltinhas representam o nosso campo magnético e a nossa magnetosfera. Além disso, também serve como referência para a orientação de bússolas, Olha ela aí. Ele desempenha um papel importante na navegação de animais migratórios, como baleias e aves. Indo direto ao ponto, primeiramente é bom também conceituar bússola. Nossa, mas bússola é uma coisa tão óbvia. Sim, mas
Para deixar mais claro também, né, a bússola é um instrumento de navegação que utiliza uma agulha magnética, né, como vocês podem ver na imagem aí, que serve para indicar a direção do campo magnético da Terra. Essa agulha é livre, né, ela pode girar em torno de um eixo e ela aponta aproximadamente para o norte magnético, né, o norte, no caso do polo norte magnético do campo magnético da Terra. E para que serve? Bom, basicamente permite que as pessoas elas determinem pontos cardeais, né, como norte, sul, leste, oeste, e elas se orientem em direção a esses pontos ao usar a bússola. Basicamente essa linha, essa agulha magnética que vocês estão vendo aí, ela se alinha com o campo magnético da Terra e dá uma certa referência confiável para a navegação. Indo direto agora ao experimento, olha, como vocês podem ver, a gente utilizou aí, né, um copo d'água, um pedacinho fino de folha e uma agulha magnética. Essa agulha magnética, né, como é que a gente fez isso? A gente basicamente gerou atrito entre ela e o ímã, né? A gente foi esfregando o ímã nessa agulha e gerou um campo magnético nela ali. E como vocês podem ver, quando a gente coloca ela em cima desse papel, ela se alinha com o norte magnético da Terra, né? Vocês conseguem comprovar isso usando essa bússola de celular aí, que foi o que a gente usou para fazer. Olá, eu sou a Gabriela e vou falar um pouco sobre o experimento do alto-falante. O objetivo desse experimento era construir um alto-falante que fosse capaz de reproduzir uma música e que fosse reconhecida por um aplicativo de identificação de música. E o alto-falante consiste em um dispositivo que converte sinais elétricos e ondas sonoras audíveis. E é composto por 3 peças principais. É a membrana, que é conhecida como cone, a bobina e o ímã, como é apresentado aqui nessa imagem. E aqui falando um pouco sobre o funcionamento do alto-falante. A bobina está conectada no cone e essa bobina está bem próxima do ímã. Quando a energia elétrica passa por essa bobina, o campo magnético gerado interage com o campo do próprio ímã, resultando em uma força que faz que a bobina se mova para frente e para trás. E essa agitação faz o cone vibrar, causando um movimento no ar e gera as ondas sonoras, permitindo que o som então se propague. Então, em resumo, a corrente elétrica gera o campo magnético da bobina, criando movimentos mecânicos que são transferidos para o cone e produz assim as ondas sonoras que são ouvidas. Aqui são os materiais que foram utilizados para esse experimento. Foi uma garrafa PET, um pedaço de papel, ímãs que foram retirados do próprio fone que ia ser usado, fio de cobre esmaltado, o cabo de fone de ouvido, fita e um celular. Aqui é apresentado o vídeo do experimento e primeiramente cortou-se a ponta de uma garrafa PET para servir como base, aí foi obtido os ímãs do próprio fone de ouvido, do qual se retirou o cabo, fixou-se os ímãs num pedaço de papel e nesse conjunto do ímã com papel enrolou um fio de cobre esmaltado ao redor, na parte onde estavam os ímãs, deixando 2 pontas sobrando para cada lado, que seria onde ia ser fixado o fone de ouvido. Então, fixou esse conjunto na garrafa e aqui foi juntado as pontas do fio de cobre ao cabo do fone de ouvido, colocando entre eles, para um auxílio, um amplificador. E aí conectou o cabo no celular e depois utilizou o aplicativo para identificar a música que estava tocando e assim validar o experimento. E aqui estão as referências utilizadas para esse experimento. Bom, nós somos o grupo A da matéria de prática de eletromagnetismo e o nosso grupo é formado pela Luana, pela Gabriela, por mim, que sou o Gustavo, e pelo Guilherme.
Eu vou falar um pouco sobre o experimento do galvanômetro, um dos experimentos que a gente fez durante a nossa aula. Bom, falando um pouco do galvanômetro, ele é um instrumento utilizado para detectar emissões de correntes elétricas de baixa intensidade. Ele opera nas bases nos princípios do eletromagnetismo, onde uma corrente elétrica vai passar por uma bobina e vai gerar um campo magnético ao redor dela. E esse campo vai interagir com o ímã, que esse ímã ele interage com o campo magnético, resultando no movimento mecânico dessa bobina. E aí, com esse movimento, a gente consegue converter na leitura da escala do galvanômetro. E esse movimento ele proporciona uma indicação visual da corrente, né? E esses galvanômetros são frequentemente usados em laboratórios de física e eletrônica de diversas aplicações industriais também. Eles têm um papel muito importante na medição precisa dessas correntes elétricas. Eles são, e sendo assim, valiosos para diagnosticar problemas, né, em circuitos e monitorar o desempenho de determinados dispositivos e até realizar experimentos científicos também, né. Existem vários tipos, né, de galvanômetro. Existe o de ferro também, e o que a gente fez particularmente foi o da bobina. E o galvanômetro ele tem seus principais componentes, né? Eles são a bobina, que fica a gente cria uma a gente cria não, a gente pega um fio de cobre, né? Dá voltas até formar uma bobina. E ela é a peça fundamental para gerar esse campo magnético. Uma agulha indicadora que seja sensível a forças magnéticas. E a escala, que é onde vai mostrar a leitura dessa corrente e indicar onde ela é feita. Aqui Caramba! Manda esse vídeo para o grupo. o magnetômetro ali Dá-me 010. para obter as medidas certas. Você pode ver que na tela do celular 68. 68. Abaixo, então. pode ver que na tela do celular a gente tem a bobina, né, gerando campo, 68. e o celular ele faz Pode essa abaixar medição. mais. E aí Volta. a gente coloca Aqui. Abaixa um pouco. a gente coloca Quanto deve marcar? a fonte de corrente, a gente tem um determinado valor certo, de acordo com o nosso gráfico aqui ao lado, que a regressão dele foi bem próxima de 1, que era o resultado que a gente tinha que obter, Dá-me 010. e conseguimos obter esse resultado graças a Eu digo assim, conforme a gente colocasse uma determinada corrente, a 68. gente teria 68. esse valor exato Abaixo, no, então. Pra baixar. no medidor. E basicamente foi isso. Conseguimos efetuar o experimento Bom, né? com Pode abaixar mais. sucesso, apesar de no início não funcionar, mas depois a Aí. gente improvisou Abaixa um ali. pouco. E deu tudo certo. Quanto deve marcar? Essas foram as referências utilizadas para a apresentação. E é isso. Bom, agora a gente vai para a experiência simulada do experimento 3, né? Que vai ser o nosso último experimento. E a gente vai simular um freio eletromagnético. Eu sou a Luana Bruno Lopes Ribeiro e eu vou estar fazendo essa simulação hoje no Maxwell. Bom, eu vou fazer o modelo, né? Fazer a estrutura do freio magnético. Vou atribuir uma excitação, vou colocar as condições de contorno. Vamos fazer uma análise e depois vamos ver os resultados. Essa é a estrutura do nosso freio magnético. E como a gente pode ver, a gente tem o núcleo, né? E vamos fazer essa placa em cima com alguns furos. E no centro dela a gente vai ter uma bobina, né? E a gente vai analisar como isso altera o campo magnético, como a movimentação, né, a distância entre a placa aqui de cima
e a distância do núcleo interferem no campo magnético. Bom, essas aqui são as dimensões que eu vou utilizar e todos esses dados foram pegos no vídeo passado pelo professor. As dimensões eu peguei do vídeo anterior ao que o professor recomendou. E a estrutura e a simulação eu segui esse vídeo recomendado também do mesmo canal. Bom, então vamos lá. Bom, então eu vou começar renomeando, né? Vou chamar de freio mag. Vamos iniciar um projeto 3D. Bom, então primeiro a gente vai construir essa estrutura aqui, né? Então a gente vai usar a forma geométrica de cilindro. Ele tem raio 25. Cadê? Aqui. Que o diâmetro total, né, é 50. Então o raio é 25 e a altura é 20. Aí eu também vou mexer um pouco na transparência dele e colocar uma cor que eu desejo. Bom, e aí para fazer aquela placa de cima, a gente vai usar essa ferramentinha aqui em cima, tá vendo? E vou pegar aqui. Tá meio ruim de ver aqui, mas ela no total aqui tem diâmetro 40, então aqui é 20. E aí, como tem o outro, eu vou copiar. Deixa eu ver. Ele vai ser o interno, né? Que é aquele menorzinho. Então, opa. De raio 15. Aqui. Pra gente conferir, só. Esse aqui, ó, de 30. Então, certinho por enquanto. Agora eu vou subtrair um do outro com a ferramenta Subtract. Ok, prontinho. Bom, agora a gente vai adicionar uma profundidade a ele, né? Então, primeiro eu vou clicar nele. Aqui eu venho em Edit, Surface e em Pick and Sheet. Bom, no caso, essa profundidade teria que ser essa medida aqui, né? Como aqui é 20 milímetros, né? E essa distânciazinha aqui é 0,3. Vou supor que aqui seja 5, então eu vou colocar 15, mais ou menos. E aí tem que ser menos 15, porque ele tá descendo no eixo Z, né? E ok. E agora eu vou alterar a cor dele para uma cor parecida com o que a moça usou no vídeo. Esse aqui tá bom. Eu nunca sei porque fica com a cor assim, mas enfim. Também quero
mexer na transparência dele. Melhorou agora. Aí agora eu vou só renomear primeiro. Eu não sei se o barulho tá saindo aí, mas se tiver saindo, desculpa. Esse é o Luca. Ué, será que foi por causa do acento? Não. Agora foi. E o Circle One vai ser a nossa bobina. Eu vou só tirar o som aqui do WhatsApp. Pronto. Bom, agora a gente quer eliminar o material ali de dentro, né? Então eu vou selecionar o Nuca e a bobina. Vou dar um Subtract. E aí eu vou selecionar essa opção. Basicamente, ele vai eliminar o material que está no centro da bobina também. Aqui. Bom, só para ver se está tudo certinho, eu vou fazer um corte, né? Aqui. Então tá tudo tranquilo, né? Tudo correto. Dá pra gente ver aqui que agora aqui é oco, né? E é isso. Vamos fechar aqui. Bom, agora a gente vai fazer a placa de cima. Primeiro eu só vou tirar essa aqui e colocar essa aqui. Deixa eu só... É, tá certinho agora. E aí, aqui embaixo, eu vou clicar nessa superfície. E aqui em Edit, Surface e Create Object from Face. E esse aqui que apareceu. Aí agora só para selecionar o que a gente está mexendo, né? Eu cliquei aqui. A gente vem aqui, cadê? Edit, Surface e Thicken Sheet, igual o outro que a gente fez antes. E aqui tá vendo a profundidade dele, o thickness, né, dele é 4 milímetros. Então aqui eu vou mudar para 4. Tá, aí agora eu vou mudar o nome dela. Calma aí. Esse aqui. Vou colocar o nome como placa. E vou mudar a cor dela. Eu vou deixar ela meio acinzentada, porque eu acho que faz sentido. Não gostei. Ah, ficou feio. Talvez mais escura. Bom, gostei mais assim. Bom, agora a gente vai redirecionar ela, né? Porque a placa é em cima. Então, bom, eu vou selecionar o plano YZ, porque a gente vai estar locomovendo ela de baixo para cima. Vou selecionar ela. Vou usar a ferramenta Move. Clicar no centro aqui. Seria aqui, né? Sim, eu acho que tá, agora está correto.
Bom, agora a gente vai ajustar, né, essa distância aqui. A gente vai aqui no Move. E aqui, o tamanho total, né, somando tudo, seria 24. Teria que ter esse gap aqui, tá vendo? É gap de 0,3 milímetros. Então, vou colocar 24 mais gap. E aí, quando você selecionar, ele vai perguntar qual é o gap, né? É de 0,3 milímetros. Aqui, eu vou colocar o tipo de unidade. É de comprimento, então, length. Milímetros. E é isso. Ok, eu voltei só para rever o que eu tinha feito e notei que eu cometi um erro. Eu dei um Ctrl Z, ele ficou esquisito assim, mas eu espero que ele ajuste depois. Ó. Seria 24 milímetros, eu não coloquei a unidade, mas o gap. E ok. Vida que segue. A visualização dele tá esquisita. Bom, melhorou, ok. Arrumei. Só vou ver aqui se corrigiu aquele erro que tava. Bom, agora que tudo tá tranquilo, eu vou dar seguimento. Eu vou mudar aqui o plano de análise. Assim, calma. Se quiser, pra gente movimentar a placa, é só ir alterando o gap e aí ela vai se distanciando, né? Agora eu vou fazer essa parte aqui, esse furo, né? Então, vamos lá. Eu vou fazer ele pegando de baixo para cima, porque é mais fácil de ver o centro do eixo, né? A origem do eixo. Vou pegar a ferramenta de cilindro aqui em cima, que eu vou clicar e vou subir. E agora a gente vai alterar as medidas dele, né? Ele tem um diâmetro de 8 milímetros, então ele tem um raio de 4 milímetros e a altura dele é o total aqui, né? É os 24 mais o gap de 0,3. Bom, tanto faz a altura dele, né? Vou só alterar o raio. 4. Ok. E então agora a gente vai remover ele, né? Só. E eu vou selecionar a placa, núcleo, cilindro. Vou fazer o subtract. A placa vai ficar. O núcleo vai ficar. A gente vai tirar o cilindro. Vai ficar assim. Tem só uma coisa me incomodando, que é a cor da bobina. Eu vou diminuir um pouco a opacidade dela. Bom, e agora tem... Eu sei que não tá dando pra ver bem, mas na imagem aqui tem esses pequenos furos, né? Então a gente vai fazer eles agora. Vou rotacionar aqui. E vou usar de novo a ferramenta de cilindro. Ele pegou errado. Vou tentar aqui por baixo mesmo.
mais ou menos aqui. Deixa eu ver. Ficou em cima do Y, tá bom. Assim. Agora eu vou só arrumar as dimensões dele. Ok. Tá, vamos lá então. Ele é esse cilindro 2. Eu anotei aqui no papelzinho as dimensões para ficar mais fácil, não ter que ficar mudando de tela. O raio dele é 1,5 e a altura de -15. Aqui. Perfeito. Aí. Bom, agora a gente vai criar um padrão circular, então a gente seleciona o cilindro que a gente quer, pega essa função aqui, essa ferramenta, que basicamente o que ele está fazendo é duplicate around axis. Então ele vai pegar e vai ficar duplicando esse cilindro em torno do nosso ângulo, né? Do nosso eixo. Então, pela imagem aqui, a gente tem 4 deles, então a gente vai pedir para ele multiplicar 4 vezes aqui, ao longo do eixo Z, então está aqui selecionado. Então, ok. Vamos dar uma olhadinha em como ficou. Tá. Então, agora a gente vai duplicar o nosso cilindro, né? A gente quer que ele faça 4 furinhos em torno do nosso eixo, né? Da nossa placa. Então, em torno do eixo Z, a gente vai multiplicar ele 4 vezes, né? Então, a gente clica nele, com essa função aqui, Duplicate Around Axis, a gente escolhe o eixo Z, que é o que a gente quer que ele duplique, né? Em torno do que ele duplique. Coloca o número de vezes que você quer que ele multiplique. E a gente vai selecionar essa opção que vai juntar aqui, sabe? Ao invés de ficar tudo indexado em um cilindro separado, ele vai ficar um cilindro só. Aí assim, tá vendo? Ele fica só esse duplicate around e a gente sabe o que está acontecendo aqui. Bom, e os furos são loucos, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar todos eles, vai dar um subtract. A gente coloca o núcleo, a placa e deixa só o cilindro de fora. E ele fez, ele vazadinho. Bom, agora a gente vai atribuir o material, né? A bobina. Aqui, assign material. De acordo com o vídeo, né? A gente vai colocar cobre. Ok. Aí agora, pro núcleo e pra placa, eles são... Não sei se seleciona. Se eu vi, deixa eu ver. Bom, eu vou tentar. O núcleo e a placa, eles são de aço, então é steel. Vou botar o 1008. Foram os dois, ok. Bom, e seguindo o resumo, né, que a gente fez antes. Aqui, agora a gente vai colocar uma citação. Aí antes disso, a gente vai selecionar a bobina. Edit. Surface. Surface. Bom, bobina, edit, surface, section. A gente vai colocar aqui no eixo YZ, que é esse aqui. Então aí ela fez esse corte, né? Ela fez um corte de seção. E agora a gente quer que separe, né, essas duas seções. Então a gente vem aqui, edit, boolean e separate bodies. Pronto. Agora elas estão separadas.
Bom, voltei. A gente tinha separado, né, em 2 sessões. A gente só vai precisar dessa aqui, então essa aqui a gente pode deletar. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma estação. Então, aqui. E aí dessa vez vai ser diferente, né? Porque a gente vai colocar uma amplitude multiplicado pela quantidade de voltas da bobina. A gente vai colocar stranded. E a gente dá OK. E aí tá correto, corrente, ampere. Eu vou colocar 1, que ele vai variando, né? E agora pro número de voltas. E, bom, são voltas, né? São espiras. Então, não tem unidade. Aqui, achei. None. E eu vou colocar 200 voltas. Ok. Bom, agora a gente vai mexer na placa, né? Vou selecionar ela aqui. Aqui. Assign Parameters e Force, que ela vai estar recebendo uma força. E é uma força que a gente quer analisar, né? Então, ok. Se a gente vier aqui, e a gente consegue ver ela aqui, né? A força. Deixa eu tirar. Bom, agora a gente tem que estabelecer as condições de contorno, né? Depois a gente vai analisar e depois a gente vai ver os resultados. Bom, para isso, então, a gente... Primeiro eu vou tirar a visualização aqui da placa, só para não atrapalhar. E daqui, da bobina para o aço, tá passando uma corrente, né? E a gente quer isolar ele. Então, o que a gente pode fazer é clicar aqui, Assign Boundary, Insulating e OK. Bom, aí agora eu vou colocar a placa de novo. Prontinho. E a gente vai definir a região de análise. Vou colocar tem. Aí eu vou dar OK. E eu vou só... Como é que tira? Hide show? Não. Aqui. Aí eu vou tirar a região dela... A região não, a visualização dela. Só porque ficou bem grande e atrapalha a visualização da nossa estrutura, né? E agora faltou só colocar o número de steps. Eu vou deixar o padrão mesmo. Então, ok. Bom, agora a gente vai em Optimatics. Aí adicionar. Aí a gente vai adicionar Parametric. Daí Add. E aí a gente quer estudar a variação da força, né? Quando o gap, que é aquela distância da placa, e do núcleo que eu expliquei antes, varia. Então a gente vai colocar aqui Gap, Linear Step. Aqui a gente vai começar em 0,2 milímetros. A gente vai parar em 1 milímetro. E vamos colocar um pulo, né, de 0,1. Aí Add. Ok. E aí, se a gente vier aqui em Table, vai ter todos os gaps, então, né, com um pulo de 1 milímetro, de 0,1 milímetro para cada. Aí a gente vem aqui em Options, Save Fields and Mesh, e OK. Agora a gente vai fazer a análise, né, no caso vai ser a simulação. Então, vem aqui, Analyze. Não sei se dá pra ver aqui. Então, conforme for rodando aqui, né, quando terminar de rodar, eu volto.
Bom, terminou, demorou aí uns bons 40 minutos, mas então agora a gente vai analisar os resultados. Para isso eu vou vir aqui em Results, Create Magnetostatic Report e Rectangular Plot. Ele vai abrir essa telinha aqui. E aí a gente vai analisar a força, né, variando com o gap. Então, Force 1, Gap Key, a gente seleciona Force Mag e pode deixar aqui None, aí New Report. E bom, pronto, ele já plotou ali atrás, né, vamos fechar. E é isso, esse aqui é o que se espera, né, conforme o gap vai aumentando, a gente espera então que a força magnética diminua. Então, conforme que tá vendo, 0,2 estava aqui mais ou menos em 176, né? Vamos dizer assim. E já em 0,3 já baixou para, sei lá, 80, entende? Então, conforme vai aumentando o gap, vai diminuindo a força. E a gente também pode animar, né? Eu selecionei esse plano. Vou vir em Fields, B, magnitude de B, All Objects, Dot. E eu vou pedir para ele fazer uma animação aqui, pra gente dar uma olhadinha. Então, é isso. Muito obrigada pela atenção. E agora nós vamos iniciar nossa discussão. A simulação, esse vídeo de simulação foi feito separadamente da reunião, por conta do tempo, né, que demora para rodar a simulação. Então, a gente preferiu por gravarmos, né, a parte teórica e prática separado e incluir esse vídeo. Então, é isso. Muito obrigada e vamos dar seguimento à discussão. Bom, eu fiquei responsável aí, né, por esse experimento, mas não estavam todos presentes. Acredito que foi, assim, um dos mais fáceis de se fazer, né? A gente precisava de poucas coisas ali, só um ímã, um celular e uma régua. E, assim, achei bem interessante. Assim, é algo que a gente já sabia, né? E aquela relação de distância e intensidade do campo magnético ali era inversamente proporcional, né? Porque se a gente diminui a distância, a gente aumenta o campo. Sinceramente, eu gostei bastante de você fazer ele, até porque foi rápido, né? E acredito que tem muita aplicação também, né? Eu procurei algumas aplicações práticas, assim, tem motor elétrico que usa, tem a própria bússola, de certa forma, ela usa, né? Mas é isso, eu gostei bastante de ter feito ele. Ela não aumenta quando se aproxima o ímã? Tipo, quanto menor a distância, né? Foi Sim. isso? Menor a distância, maior o campo. Ah, ok. Sim. A gente fez um gráfico, né, que fazia essa curva do campo magnético pela distância. Uhum. Deu resultados bastante bons. A gente testou depois colocando uma distância arbitrária, né? E isso fizemos uma suposição do campo e bateu. Sim. Bom. Depois desse, né, eu já vou engatar, fiz o da bússola também, né? Todos estavam presentes também. Eu achei esse já um pouco mais divertido, né? Porque a gente teve eu gosto de falar daquele retorno visual ali, mais efetivo, assim, do que no da intensidade do campo. Achei interessante também, né? Eu não coloquei na explicação, mas aquele fator que o professor contou pra gente, né? Sobre não se pode ver uma bússola onde temos estruturas metálicas perto, né? Porque as estruturas atrairiam o campo magnético ali da nossa agulha. Sim, tanto que a gente fez, né? A gente colocou a nossa bússola caseira perto do ferro, e ao invés de se direcionar para onde estava o norte magnético da Terra, ela se direcionou para o ferro. Sim.
Esse foi realmente legal, esse experimento. Pois é, isso que eu falo, né? O retorno visual foi mais divertido do que Foi. ficar aproximando e desaproximando o ímã. Mas foram isso, 2 experimentos bem tranquilos de fazer, bem fáceis, explicação também bem tranquila, nada complicado. É isso, pode seguir. Bom, eu vou falar um pouco sobre o experimento do galvanômetro, né? Foi um experimento que também todos estavam presentes. E, inclusive, a gente fez uma parceria lá na aula com outro grupo também, né? E o galvanômetro, ele é um instrumento que ajuda a medir correntes de baixa intensidade e também para a diferença de potencial estabelecida entre 2 pontos. Foi um experimento também tranquilo, né, de fazer. Deu um problema ali no início. A gente fez o de bobina móvel, né? E aí a gente, para obter os resultados certos, a gente improvisou uma espécie de magnetômetro lá que o menino do outro grupo baixou o aplicativo no celular. Inclusive o professor achou essa ideia fantástica lá, né, no dia. Aí nós gravamos o vídeo em que a gente colocava o valor no aplicativo e na verdade, a gente colocava o valor da fonte de corrente e a gente tinha o valor correto do aplicativo como a gente determina no nosso gráfico, né? Com a diferença a diferença de potencial entre os dois. E a gente conseguiu chegar com essa regressão perto de 1, que era o objetivo, né, do experimento. E eu acho que é isso, não é mais. Foi um experimento que deu o seu trabalho no início, mas no final a gente conseguiu fazer e teve o esperado, a conclusão esperada. E aí a gente chegou a montar 3 galvanômetros até finalmente ter outra ideia e desistir, né, daquela montagem inicial. Uhum. O galvanômetro ele é usado para detectar corrente, né? De baixa intensidade. Baixa intensidade, né? E a diferença entre 2 potenciais também. Uhum. Existem 2 tipos, né? O de ferro e o de bobina. E aí a gente utilizou lá, a gente fez a bobina bonitinha. E aí a gente adequou ela ao diâmetro do celular aqui para ter o resultado certinho. Foi legal. Pode seguir aí. E agora, seguindo sobre o experimento do alto-falante, era para construir um que fosse capaz de reproduzir a música e que o professor, com o aplicativo dele, conseguisse detectar, né? Aí a gente teve a dificuldade na montagem. Primeiramente foi para encontrar os materiais que poderiam usar que funcionasse. E a gente também não tinha o imã adequado. Aí a gente começou com o auxílio de outro grupo e primeiramente foi com um copo plástico. E aí depois a gente mudou a metodologia e a gente acabou usando o próprio imã do fone, que ia ser usado o cabo, e enrolou um pedaço de papel, fez a bobina para conectar no celular. E aí teve outra dificuldade, que foi justamente de capturar o som. Eu acho que foi por causa do imã, né, que era muito pequeno. E aí teve esse som saindo mais baixo. E aí a colega do outro grupo também emprestou um amplificador para a gente e acabou que foi possível detectar o som. Pois é, depois eu fui ler e não pode conectar direto no celular. Que estraga a saída de som do celular. Meu celular tá estragado. Nossa, mas todo mundo estava conectando na entrada do celular lá, né? Poxa, eu não sabia. Estava escrito no relatório. Mas é que ele não alcança 40 decibéis, né, nesse experimento. E aí, para conseguir isso, a gente tem que aumentar demais. Então, estoura a caixinha de som do celular. Enfim, aí colocando no amplificador funciona, justamente porque ele não vai estar direto, né? E ele vai estar amplificando o som, então você não precisa aumentar até o máximo. Uhum. Né? Tá.
Pelo menos um experimento bem feito e um celular a menos. Já tava ruim mesmo o celular, já tava ruim. Depois eu fiz a simulação num vídeo separado, porque é uma simulação muito demorada, né? Aí eu não quis fazer na reunião. Mas basicamente é bem parecido com um motor. A gente coloca uma placa, né, de material condutor, depois embaixo uma bobina e entre elas um material isolante para não estar passando corrente por lá. Aí você simula. Não tive muito problema, não. Só na hora de fazer a animação da magnitude do campo, porque eu não estava conseguindo cortar o material no meio para ficar a visualização melhor. Mas depois eu arrumei lá. Demorou um pouquinho para simular, ele demora uns 40 minutos para rodar a simulação. Mas, no mais foi isso. Foi bom para observar o comportamento. O emoji. Foi bom para observar o comportamento, que é bem parecido com o motor que a gente vai fazer no próximo experimento. E aí, deu um apoio teórico mesmo. Ah, muito bom. Velho, nossa, o problema desses softwares, eu não tenho sorte, velho, com esse software. Isso com Ansys, com Epic, com Maxwell. Sempre que eu preciso, eles dão problema, mas bom que deu certo. Foi tranquilo. Nada muito diferente do que a gente já fez nas simulações individuais. Uhum. Tá certo. Bom demais. Valeu, galerinha. Tamo junto. Até a próxima. Em suma, foi isso.